Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, feliz da vida com esse, esse, esse encontro de toda terça-feira, né? E nessa terça-feira, mais feliz que nunca, porque a pessoa que está comigo é muito importante, né? Vocês, recapitulando o que foi que a gente conversou esse mês de julho, a gente teve a primeira live comigo. A primeira live foi eu comigo, né? Que eu falei sobre envelhecimento e neuroplasticidade. A segunda live eu fiz com Daniela, que é a nossa nutricionista, que falou da importância da nutrição no processo de envelhecimento saudável. Depois fizemos uma live com a Nanda, que falou sobre o movimento, a importância do movimento no envelhecimento. Hoje a gente vai conversar sobre o processo criativo, né? Como é que funciona e qual a importância da gente manter esse processo criativo, ativo no envelhecimento, né? E quem está aqui comigo? Inaê Leone, que é professora de teatro, que é cantora, que é atriz, que é uma artista multipossibilidades e que é minha filha. Então, é assim a corujice do mundo todo. Hoje eu estou assim, gastando mesmo, Tá né? formando aura, né, manhã? Tá formando aura. Então, assim, primeira coisa que eu quero conversar, antes de abrir para a Inaí falar, coisa boa para falar para a gente, é que tem uma conversa aí que papagaio velho não aprende a cantar, né? Não aprende a falar, né? Quer dizer que o cérebro velho não aprende mais nada, né? Que tem um limite para a gente ser criativo e para a gente fazer coisa nova. Eu vou me atrever a contar para vocês que isso é uma mentira grossa. A neurociência já explicou isso para a gente, né? Que, na verdade, a criatividade permanece. E quando a gente falou sobre neuroplasticidade, a gente falou isso, né? Que quanto mais a gente exercita o poder criativo, mais neuroplasticidade a gente tem, ou seja, mais o meu cérebro se recompõe, se refaz. Então, não tem nada disso. E hoje a gente vai aprender aqui com o Inaê o que é que a gente pode fazer, que mágica é essa que a gente pode fazer com o nosso cérebro e como é que isso pode ficar interessante, agradável. Pode ser uma brincadeira, né, Nai? Pode brincar, é sempre muito bom, né? Então, primeiro agradecer, estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que atravessa tanto a mim, quanto minha mãe, quanto médica, mas também quanto pessoa que é apaixonada pela arte, que já experimentou também em diversas linguagens o que é ser artista, né? Que sempre foi uma mulher bastante sensível, né? E aí, já falando sobre essa importância do teatro, né? A gente sempre acha que o teatro é um local onde você vai interpretar um grande texto, interpretar personagens, e tá tudo certo, não vou discordar de ninguém, mas para mim, teatro é um local onde eu posso experienciar e vivenciar outras possibilidades de existir. E aí a gente vai entrar aos pouquinhos nessa grande, que é uma grande temática para mim. É, Eu acho que por enquanto é isso, manhã. Eu vou deixar as perguntas virem e a gente vai respondendo de uma forma mais tranquila e gostosinha. Eu vou dar um abraço aqui na minha amiga Maria das Neves. Maria das Neves é de lá de Botirama, né? Ela Olha, era gente. minha agente de saúde lá do São Francisco. E está aqui conosco. Sempre, fiel. Eu queria que a gente conversasse primeiro sobre essa questão da neuroplasticidade que não tem idade.
né? Que, na verdade, a criatividade é uma mola propulsora para o melhoramento cerebral, né? E assim, e o que é que ela faz? O que é que a criatividade faz com a gente? Ela ativa o córtex cerebral. Ela ativa o córtex cerebral. Então, ela vai trazer melhoras nesse espaço pré-frontal, que é a área de memória de trabalho, de planejamento, de organização. Então, vai ter um desempenho muito bom nessa área, né? Ou vai ter um desempenho melhor do que quem não trabalha, né? Quem não tem criatividade, certo? Ela também libera dopamina. É só a gente ver, quando a gente está criando, né? O processo criativo é uma delícia, é prazer, né? É maravilhoso, é encantador você estar vendo aquilo fluir. Então, isso dopamina. Dopamina é esse neurotransmissor do prazer, da felicidade, né? Da alegria. É isso é dopamina. Ela reduz o cortisol. A gente falou de cortisol essa semana. Quando ela reduz o cortisol, ela reduz a ansiedade, né? Quem está fazendo teatro como profissão, que tem que desempenhar para um alcance performático, digamos assim, deve gerar ansiedade. O cortisol deve subir em determinado momento. Mas quando a gente está fazendo teatro de uma forma lúdica, isso desaparece, porque a criatividade faz com que o cortisol desapareça, né? E ela estimula a neurogênese, que é justamente a multiplicação dos neurônios. Há algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar ciências, e especialmente quando a gente começou a estudar medicina, a gente acreditava que neurônio não regenerava, mas o danado regenera e regenera muito bem, graças a Deus. Então, a gente não precisa ter medo de perder neurônio, né? Pode perder que vai voltar outro, tá? A criatividade também funciona como uma reserva cognitiva. A Inaê vai trazer isso com certeza, que é o cérebro das pessoas que trabalham com arte são mais protegidos. A gente tem um caso de uma pessoa que eu sou fã absoluta, que é Herbert Viana. O que aconteceu com Herbert Viana e a recuperação que ele teve tem muito a ver com o processo criativo dele, que vamos combinar que o cara é danadinho mesmo, né? Então, isso ajudou bastante. Fora o apoio que ele teve, uma rede de apoio muito, muito boa, né? Então, o declínio cognitivo de pessoas que estão trabalham com arte, trabalham com criatividade, é muito lento. Nós temos artistas idosos aí, que Naí vai trazer para a gente como exemplo, né? E o que a gente tem de relato aqui, que isso eu vou ler para você, vai ser tão lindo. O teatro é um treino do cérebro. Você decora texto, então você exercita a memória. Você interpreta emoções, e então você está trabalhando inteligência emocional. Você se movimenta no espaço, então você trabalha a coordenação motora. E você se conecta com outras pessoas, então você está trabalhando o vínculo social. É um exercício multissistêmico. E agora eu deixo com você, Nai, que vive teatro todo dia. Como é que é isso? Vamos lá, vou até me ajeitar na cadeira. Então, eu realmente não acredito no sentido de teatro mudar a criatividade da pessoa, né? O que eu acho de verdade que o teatro consegue fazer é dar outras possibilidades de as pessoas. Vem cá comigo pensando. Quando a gente faz um jogo teatral, um jogo cênico, uma brincadeira e vamos ir por esse caminho do que é lúdico, do que não é profissional, né? Do que a gente faz pela dimensão do prazer. Você se permite vivenciar
outras possibilidades de vida que geralmente a gente não se permite. Então, você pode ser uma pessoa extremamente corajosa, você pode estar em outro emprego, você pode ter outras relações familiares, um outro tipo de estabilidade de vida. É, o teatro dá possibilidades para a gente existir de formas diferentes do que a vida dá, do que a vida geralmente dá, né? O teatro tem essa versatilidade. Para além disso, quando eu estou jogando com alguém, o teatro vira um mundo que é criado com outra pessoa. Uma coisa linda do teatro é que o teatro é a arte do encontro, não existe teatro só, né? Então, a pessoa que joga comigo, ela está criando um novo mundo comigo e ela se relaciona com esse novo mundo comigo também. Então, ela vai criar problemas, resolver problemas, mudar funções, olhar para mim de uma forma diferente, como eu também vou olhar para ela de uma forma diferente. O teatro é uma linguagem das relações. A gente diz que o teatro sempre é relacional. E a partir disso, eu também mudo como eu me relaciono com o espaço. Então, os espaços onde eu atuo, onde eu jogo, eles podem deixar de ser espaços opressores, espaços que me constrangem, e passam a ser espaços que são elaborados para o meu mundo. E isso é extremamente bonito, isso é extremamente potente, porque eu passo a desenvolver outras relações com isso. Tem uma coisa que é muito bonita no teatro. O teatro, ao mesmo tempo que ele é relacional, ele é uma arte do agora. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas se minha mãe permitir entrar agora, para mim tá tudo bem. Se dorme, né? O teatro, ele não é a arte do futuro, ele acontece no presente. Então ele presentifica tudo. Eu deixo de pensar no que vai acontecer na frente e passo a pensar no que está acontecendo agora. Então eu olho com outras formas para o meu corpo, para a minha respiração, para a minha consciência corporal. Eu olho de outra forma para outra pessoa. E isso me ajuda a centrar. Me ajuda a pensar do pensamento, a fugir do pensamento que está indo sempre para frente e vem para cá para fora. Talvez fugir não seja uma palavra muito boa. Eu realmente acho que não é uma palavra boa. Porque quando a gente vive num mundo que a gente está fabulando, está imaginando o tempo todo, é muito comum a gente escutar que você está fugindo da realidade, e fugir da realidade é fugir dos problemas. Por isso que eu faço fugir, talvez não seja a palavra boa. Mas eu acredito que quando a gente imagina mundos, a gente começa a se colocar em outros locais. Se colocar em outros locais, eu começo a ter outras experiências. E ter outras experiências é criar arcabouço, é criar memória, é criar bagagem para solucionar os problemas e as questões que nos permeiam. Um ator que é um ator mais velho, ele consegue dar outras camadas e outras profundidades, não exatamente porque a técnica dele é mais avançada, mas porque ele tem outras experiências, ele tem outras vivências que outras pessoas não tiveram, porque ele imaginou outros mundos, ele vivenciou outras possibilidades que nós ainda não vivenciamos. E isso, cientificamente, vai gerar outras camadas de proteção para a cabeça, para o cérebro. Isso vai dar outras potências de vida. Nai, agora, pensando assim, saindo um pouco do teatro como profissão, como ator, pensando no teatro terapêutico, né, nessa questão terapêutica do teatro. E especialmente que a gente está falando no mês que a gente dedicou ao envelhecimento, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, é uma pessoa de mais idade que está experienciando, vivendo essa experiência do teatro como exercício lúdico, como exercício de memória, né? Muitas vezes as pessoas se cobram no sentido, mas eu não sei expressão, eu não sei falar, eu tenho vergonha, né? Como é que a gente, o que é que isso pode dizer para a gente no sentido de se descobrir de autoconhecimento, por exemplo?
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou tentar falar mais devagar, porque às vezes eu falo bem rápido, e aí, se vocês notarem que eu estou falando rápido, vocês me avisem aqui no chat que eu tento falar um pouco mais pausadamente e mais articulada também. Mas ninguém nasce sabendo. As pessoas elas vão se constituindo enquanto vivem, né? Eu não estou pensando exatamente numa que as pessoas são folhas em branco que vão se preenchendo durante o tempo. Eu não Sim. estou nesse local, tá? Mas as pessoas elas vão ah, experimentando coisas e essas vivências vão ah, dando caminhos para elas, né? Quando a gente diz que o teatro ele gera outras possibilidades, seja ele uma oficina, seja teatro, terapia, arte, terapia, eu estou falando que como eu vou vivenciar outras possibilidades, eu vou criar outros arcabouços, outras bagagens, eu vou experimentar outras formas de me expressar. O teatro, enquanto profissional, está num local completamente diferente do local do teatro que é em terapia, no teatro que é oficina, no teatro que é lúdico, porque os compromissos são os outros. Quando eu falo compromisso, não é o compromisso de ferrenho, mas uma coisa é você pensar numa perspectiva profissional, uma coisa é você pensar em uma atividade que é feita para que você vivencie e experiencie. Não tem um rigor técnico nesse sentido de tal posição, tal expressão vai ser melhor para alcançar tal objetivo. Não, não é essa posição, a gente vai tentar uma outra. A sua marca vai ser essa. Não estamos nesse local. Não estamos na linguagem técnica do teatro. Estamos na linguagem de precisamos vivenciar, experimentar outras coisas para que isso ah, se desdobre em outras possibilidades para você, enquanto jogador, enquanto brincante, enquanto paciente, porque é isso que vai fazer com que você se reelabore enquanto pessoa, enquanto sujeito, e olhe para você de uma outra forma. É a experiência que vai proporcionar isso para você. Exato. E assim, é, uma pessoa de mais idade, uma pessoa, quanto mais a gente vive, mais experiência a gente tem, mais história a gente tem, mais memória. Então a gente estava falando isso, né? Que, desculpa, viu, gente? São os improvisos que a gente tem que fazer. A gente está falando de teatro, está falando de improviso. É isso aí, entendeu? Estamos realmente vivenciando essa história, né? Do teatro. Então, a gente estava falando a respeito da coparticipação, da integração. E aí eu pergunto para você, Nai, a gente pode dizer também que um treino de teatro terapêutico, uma atividade de teatro terapêutico também trabalha contra o isolamento, o isolamento social? Eu acho que não, tá bom. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que teatro não é tratamento, certo? Teatro é uma linguagem artística e como linguagem artística, ela pode ter coisas importantes a contribuir a, para as pessoas, para o mundo, para um tratamento, assim como outras possibilidades. O teatro é a arte do encontro, a gente não existe teatro sozinho. E tem um teórico do teatro chamado Grotowski que diz que não existe teatro se não tiver pelo menos duas pessoas, o ator e o público. Quando a gente fala de um, jogo teatral, a gente não está necessariamente falando de texto, a gente está falando de interação. Interação com possibilidades. Então, obviamente, o teatro ele acaba sim é, sendo uma linguagem que faz com que a gente saia de um local de estar só, de isolamento, para ir para um local de encontro. O teatro ele é sim um local de encontro. É, e assim, o que a gente já tinha falado antes é que o ator que é mais velho, ele tem uma bagagem grande para contribuir para o ator que é mais jovem. A mesma coisa vai acontecer num processo terapêutico, né? Aquele que tem mais idade, que tem mais bagagem, vai
contribuir para aquele que tem menos experiência. Assim como o que tem menos experiência, o que teve Sim, menos vivências, vai contribuir de outras formas com o que tem mais experiência. O teatro ele é uma arte de diálogo, sim, né? É uma troca o tempo inteiro. sim, E aí não existe um nivelamento de quem tem mais experiência e menos experiência. O que existe é um encontro. E isso acontece também no local da terapia. Quando a gente faz um processo terapêutico que existe a linguagem no teatro, a gente não está validando quem tem mais desenvoltura ou menos desenvoltura. A gente está pensando o que aquele encontro está proporcionando para as pessoas e o que aquele encontro consegue gerar naquele local. Entende? Por isso que eu disse anteriormente que não é um local do profissional, é o local da terapia, é o local do encontro e o que aquilo proporciona. sim. É, você disse que não é tratamento. Não, não é tratamento. É uma ferramenta que pode ser usada como ferramenta terapêutica. Opa! A gente estava falando sobre a contribuição da idade, né? É, o ator, vamos dizer, ou o paciente que está em um processo de tratamento terapêutico com o teatro, e ele vai ter contribuições da vida dele, pela experiência dele, mas ele também vai receber. Pela troca com os mais novos, porque os mais novos, com outras vivências, têm coisas a oferecer também. O teatro não está nesse local do nivelamento. Né? O Sim, teatro é um encontro, e o encontro proporciona justamente o encontro. sim, Então é exatamente isso. ok. Agora, assim, a gente tem a capacidade de inventar histórias quando a gente é criança, né? Quem não se pegou inventando? Vou criar. Eu brincava de fazer história em quadrinhos, gente. Eu desenhava os quadrinhos, ia fazendo os bonequinhos, ia contando as historinhas. E imagina, quer dizer, eu já contava na minha cabeça, depois passava para o papel, desenhava e contava ali. Então, isso é um exercício grande, né? E quanto mais vivência eu tenho, mais repertório para inventar a história eu tenho, né? Então, para a pessoa idosa, esse exercício é fantástico. E tem uma coisa que a gente via muito com seu avô, né, Nai? E eu vejo muito com os pacientes, que é a capacidade de contar como narrativas as coisas que eles já viveram e a riqueza de detalhes, né? E isso é um exercício de memória e um exercício de se reencontrar, de pertencimento. Fala um pouquinho sobre isso. Tem um ditado que diz que recordar é viver, né? Eu acho que primeiro é esse ponto. Quando você ah, lembra as histórias que se passaram, os momentos, as experiências, você se esforça para lembrar os detalhes. Geralmente é isso que a gente faz. E isso vai dando textura, vai dando sabores, vai dando camadas, vai trazendo à tona as emoções, sentimentos. E exatamente isso é o teatro. Teatro é justamente esse local de você experimentar, vivenciar e trazer essas cinturas que são ao mesmo tempo sinestésicas, mas dizem parte aos sentimentos. A arte, ela está num local de acessar partes da nossa humanidade que a razão e a lógica não acessa normalmente. A arte consegue acessar locais que você não acessa com a língua portuguesa, não enquanto linguagem artística, estou falando de língua matemática, geografia, ou quando você vê essas linguagens de modo mais cartesiano, certinho. Quando você vê essas linguagens por outras formas, outros caminhos que sejam um pouco mais tortos, eles conseguem acessar esse aspecto da humanidade. A gente vive num mundo que é imerso em arte o tempo inteiro, né? O modo que a mesa é feita, a forma que uma propaganda é pensada, a música que a gente escuta, a forma que alguém declama um texto, né? O estilo de uma pessoa em se vestir,
Isso tudo diz sobre humanidade. A arte é essencialmente, me desculpem, a arte é essencialmente humana. E por ser essencialmente humana, é que ela vai acessar esses locais que não são, não são acessados por outros caminhos. Quando você lembra essas histórias, é como se você realmente estivesse vivendo elas novamente. E eu acho que o mais curioso disso tudo é que, em determinados momentos, que a memória ela é uma coisa muito engraçada. A memória ela não é linear, gente. A memória ela é como se fosse uma espiral. Espiral. Então, você lembra de coisas, tem coisas que você não lembra. É, tem vezes que as memórias se Se misturam e associam. acabam gerando outras memórias. Então, lembrar também é um processo criativo. Sim. Talvez não nesse sentido que a gente vivencia todos os tempos, mas ela é um processo criativo porque ela vai gerar outras possibilidades. E isso me lembrou de um espetáculo de dança que eu vi, que era justamente Aroeira com quantos nós se faz uma memória. É um espetáculo de dança. E ele é justamente um espetáculo que é não linear. O tempo inteiro as coisas vão, voltam, se cruzam e acabam gerando outras possibilidades. Isso é muito lindo. Você cria outras vivências a partir do que você já viveu. Olha que coisa mais linda. Você cria outras vivências a partir da vivência que você já teve. Isso é muito bonito e é muito humano também. Agora, uma coisa que você trouxe aí na sua fala que eu achei interessante e que vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho, é, você disse que o teatro traz presença, Sim. né? Então, a gente tem um quadro de depressão que, em geral, a pessoa se debruça para um passado e ou fica presa naquilo que aconteceu como é, um advento ruim que maltratou e traz sofrimento, ou lá é que estavam as coisas boas. Então, vou ir embora para Passárgada, né? Uhum. Lá eu sou amigo do rei. Então, é, não tem presença. Essa pessoa que está na depressão não tem presença. E a pessoa que está no processo de ansiedade, ela está antevendo, ela está no futuro, Uhum. ela está vislumbrando um futuro tenso, um futuro catastrófico, um futuro. Porque ela sofre por alguma coisa que ainda não aconteceu. Sim. Essa é a realidade da ansiedade. Né? A preocupação. Né? Não aconteceu ainda e ela já está sofrendo. Então, nós temos dois extremos de pessoas que não têm presença. Então, a gente pode pensar, e isso é verdade esse bilhete, que o teatro é muito benéfico para essas pessoas. Com certeza. E presença no sentido de presente. Eu acho que e é um presente que não é um presente lógico, porque o teatro ele começa com a carne, né? Com o corpo. É o corpo que está presente, é o corpo que chama. E, gente, eu vou repetir uma coisa que eu disse em algum momento, eu não vou lembrar. Não existe nada, eu disse, foi em uma entrevista. Não existe nada mais pessoal, identitário e único para você do que o seu corpo, né? É através Verdade. dele que você sente tudo, desde nascimento, desde antes do nascimento, é com o corpo que você interage com o mundo. Então, o corpo é a sua primeira, é o que é mais seu no mundo. Então, a gente pode dizer que o teatro traz essa grande experiência de descobrir que você habita esse corpo. Exatamente. E habitar é lindo, porque habitar é tornar vivo. Sim, Né? Quando você habita uma casa, não é um espaço apenas que é bonito, organizado, até porque às vezes uma casa que é habitada não é bonita e nem é organizada, mas ela é viva. Você sente ali uma identidade, você sente uma presença, você consegue perceber os movimentos das pessoas, dos animais, das plantas, as passagens de ar, é uma casa viva. Habitar é estar vivo. Então, quando você fala amanhã que o corpo o teatro permite que a gente entenda que a gente habite um corpo, quer dizer que a gente está
entendendo que nosso corpo estamos vivos e vivas em nossos corpos. Sim. E assim, você teria algum exercício prático para a gente fazer agora que trouxesse uma experiência nesse sentido de emoção, ou de eu estou no meu corpo, Um de exercício vocalização, alguma coisa? prático. É importante pensar que cada situação é uma situação. Então, Sim, não existe exercício universal, sim, né? Ah, eu vou tentar fazer um exercício de respiração com vocês. tá. Então eu vou sair daqui da frente. Pode ficar. Não, Pode você. ser a bonequinha. É, porque aqui eu já consigo mostrar. Hum, Muitos dos momentos, respiração nem sempre funciona para todo mundo, como eu disse. sim, Cada corpo é um corpo, cada situação é uma situação. Tem para algumas pessoas funcionam, outras pessoas não funcionam. Mas a gente vai tentar e vamos ver como cada um vai se sentir durante essa prática. Né? A, a gente tem um músculo chamado diafragma. O diafragma ele fica aqui separando a região do tórax com a região do abdômen. E ele funciona mais ou menos como se fosse uma capela, uma cúpula. uma cúpula, certo? Então ele abaixa para criar uma depressão e que o ar faça com que o ar entre e depois ele volta para o formato e ele expulsa o ar. A gente geralmente acha que é o pulmão que está puxando o ar, mas a gente já sabe hoje em dia que o pulmão ele não é músculo, ele não tem esse tipo de força. Quem tem força é músculo, então quem puxa é o diafragma. Então, o que a gente vai fazer agora é um exercício muito simples. A gente tem alguns músculos auxiliares da respiração aqui nas costelas, que a gente chama de intercostais. Que geralmente a gente não usa porque a gente está numa correria tão grande no dia a dia que a gente vai respirando, pensando muito mais na caixa dos pulmões e a respiração fica acelerada, não fica rasa, fica muito rasa, a gente não usa toda a potência do nosso corpo. E um canal para que a gente consiga concentrar, aterrar e sentir o nosso corpo é justamente a respiração. O que eu quero que a gente faça é que a gente tente expirar primeiro, porque a gente vai tirar o ar que tem dentro da gente, o máximo que a gente conseguir, e a gente vai tentar deixar que esse espaço que a gente cria dentro da gente automaticamente já puxe um pouco de ar. E sentir muito mais a respiração sair dessa região do tórax, do alto peito, para descer aqui para a região das intercostais e do diafragma. A gente vai sentir o nosso corpo sendo preenchido por ar e depois, se a gente contar até 4, e vai expirar. Vamos tentar fazer isso 3 vezes só. E é um exercício bem simples, em teoria, mas às vezes a gente se desgasta bastante em entender esse mecanismo de funcionamento do nosso próprio corpo. É bom a gente colocar a mão para poder A gente sentir? coloca aqui a mão de forma suave aqui nas costelas, e quando vocês colocarem, vocês vão conseguir sentir a costela abrindo, quer dizer, expandindo, porque o ar está preenchendo essa cavidade da ânus. Então, eu vou contar 2 tempos, 3 tempos, a gente vai expirar para tirar o ar residual, o máximo que a gente conseguir, e vai começar a inspirar lentamente, não ter cerrado. Eu vou contar até 1, 2, 3, 4, certo? A gente não vai fazer um exercício de ganho de fôlego, é só para a gente sentir. Então, inspira aí. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, libera. 1, 2, 3, 4. Bora tentar mais uma vez? Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4. Uma última vez. Expira. 1, 2, 3, 4. Segura. Expira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4.
Aí, mais do que eu falar, eu vou pedir para você, porque eu estava orientando, dizer como é que você se sentiu, no sentido de que conseguiu se concentrar, perceber mais o seu corpo, é muito mais nesse local. É interessante a gente, um exercício desse, eu já tenho o hábito de fazer exercício de respiração, então para mim não tem essa dificuldade toda, mas da gente tomar posse, eu me senti sendo dona do meu corpo. Estou fazendo ele respirar legal. E isso traz uma grande satisfação. Então, eu vou falar aqui e vou pedir para as pessoas, quem puder, registra aí para a gente no chat, né? Que sentimento você tem? Quando você faz isso, quando você consegue respirar, consegue controlar o seu corpo, consegue se sentir dona da sua respiração, dono da sua respiração. E aí tem uma coisa que é tão bárbara, bárbara é uma palavra que a gente nem usa mais, né? É, De pensar que o nosso corpo tem mecanismos cotidianos, porque respirar é diário, gente. A gente respira desde que a gente sai, né? Desde que a gente nasce. Tem gente que leva palmada, tem gente que não leva palmada, mas desde que a gente nasce, e a gente vive numa lógica tão conturbada que a gente se esquece de todos os mecanismos que o nosso corpo tem para respirar. Isso é surreal. é interessante que Das Neves colocou ali que ela tem dificuldade de fazer esse de respirar. Por quê? Porque esse é o básico. É tão básico, tão primordial na nossa vida, que a gente faz no automático e a gente vira mecânico, né? Vira robozinho. Não se dá conta de como está respirando, a qualidade que tem sua respiração. Então, é muito bom a gente começar a cuidar dessa respiração, tá? Tirar alguns minutinhos no dia para dizer agora eu vou respirar de verdade, porque a gente está respirando de faz de conta, né, o dia todo. Então, isso é importante. E vou dizer uma coisa para vocês: isso que vocês fizeram foi além de respirar. Isso é neuroplasticidade, gente. Quando a gente para se observar e faz essa conexão do cérebro com o ato mecânico de respirar e toma consciência, eu estou trabalhando meu cérebro. Então, a gente pode fazer esse trabalho cuidadoso, preventivo de problemas, né, de demências. Então, é muito importante fazer isso. As pessoas andam tão aceleradas que acabamos não percebendo exatamente, exatamente, é isso mesmo, entendeu? Então, a gente precisa ter cuidado. Vamos pensar, vamos começar a prestar atenção na gente, como eu respiro e como eu me alimento, né? Como eu caminho, Como eu como eu me caminho. coloco nas situações, como é que eu paro no ponto de ônibus, como é que eu olho para as pessoas, Sim, né? Como é que eu estabeleço as relações comigo, com o outro e com os espaços. exatamente. Então, a gente já está finalizando, né? Porque a gente teve, inclusive, intercorrências aí que tumultuaram um pouquinho, mas graças a Deus que essa casa de artista deu um show, viu? Então, a gente vai vivenciar isso. A gente vai ter um evento presencial em setembro e a gente vai fazer essas vivências todas. Aguardem que vem novidade aí para vocês. E o que eu quero é desejar a todos uma boa noite e me comprometer que terça-feira a gente está aqui de novo. A próxima terça-feira já é a primeira terça-feira de agosto, não é isso? Primeira terça-feira de agosto. Então, já está chegando aí Dia dos Pais. Doutora, aqui é a tia de sua paciente, a Destilada Guerreiro. Já quero agradecer muito. Obrigada, Andressa. Muito obrigado, viu? Obrigado por estar presente. Divulga esse trabalho aí que a gente está querendo chamar mais gente. É um trabalho todo voltado para a psicoeducação, para a educação em saúde, o que a gente pode fazer
de atividade a gente faz e que o que a gente quer é que tenha mais gente para aprender, viu? Nai, você fica agora com as palavras finais. Eu quero agradecer, então, ao momento, à troca, né, a esse encontro, ainda que seja um encontro virtual, ainda assim é um encontro. É muito bom construir novos saberes, novas possibilidades com vocês. Espero que as dúvidas com relação ao teatro dentro do núcleo Sou Maior tenham sido sanadas de alguma forma, mas se ficou alguma, nós estamos aqui ainda para responder, porque nós vamos seguir trabalhando juntas em prol do nosso objetivo. Mais uma vez, muito obrigada e vamos indo, né? Vamos indo. Então vocês fiquem com uma boa noite. Respirem.